Olá, queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é para responder diretamente as perguntas que vocês me fizeram na caixinha de perguntas do Instagram ontem e que não deu tempo responder a todos. Eu selecionei algumas porque como são dezenas de perguntas que eu recebo e não dá tempo, escolhi para não deixar vocês sem resposta ou para não dar uma resposta muito curta, né? Tem resposta que eu dei lá, mas acho que a gente precisa de um pouco mais de explicação. Eu vou trazer para vocês e colocar aqui na tela as perguntas que vocês fizeram. Então, vamos falar de 1, 2, 3, 4, 5 perguntas sobre clonazepam, pregabalina, fibromialgia e sobre as crises, né? Vamos conversar sobre isso agora e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a inscrever-se e fazer parte dessa grande comunidade clicando aí no botão vermelho e ativando o sino das notificações. Bom, vamos começar logo rapidamente. A primeira pergunta é a seguinte: olá, o que a senhora indica para quem finalizou o tratamento de ansiedade? O meu já terminou, estou bem, mas às vezes com medo de voltar a ter crises. Bom, primeira coisa, quando você fala que terminou o tratamento, provavelmente você está me falando que parou de usar medicamento, que você já fez o desmame e que está seguindo sua vida sem crise, né? É muito comum os pacientes ficarem com medo de apresentarem um quadro normalmente, especialmente porque a maioria das pessoas tem ali uma ansiedade basal. Se você não tivesse uma ansiedade basal no seu dia a dia, né, provavelmente você nem estaria fazendo essa pergunta. Mas se você já terminou a parte que a gente chama de protocolo, né, de crise, de tratamento de pânico, significa que você fez um trabalho de recuperação de hipocampo, um trabalho de neuroplasticidade ali, de melhora de conexões neuronais. Mas como eu sempre falo, saúde mental é sobre você inteiro. Então, o tratamento não é só tomar remédio e o cuidado com isso não se encerra aí, porque você precisa manter esse padrão de boas conexões neuronais a partir de exercício físico, por exemplo, a partir de uma alimentação voltada para essa preocupação, né? Uma alimentação no sentido de redução de alto consumo de açúcar, redução de consumo alto de carboidratos refinados, e eu estou falando de farináceos, né? De coxinha, de empadinha, de bolacha, de tudo isso, para que você não tenha nesse mecanismo relacionado a intestino e cérebro uma reativação do seu quadro, né? Porque a gente sabe que nos quadros, seja de ansiedade, seja de depressão, seja de qualquer outro tipo de quadro, um padrão de inflamação, né, ali subclínica, né, algo que não é perceptível, disfunções nesse eixo que a gente chama de eixo intestino-cérebro, muitas vezes por maus hábitos. Então, se você já terminou, pensa nisso. Mantenha um padrão de exercício regular, mantenha um padrão alimentar pensando de uma forma muito simples, tá? Sem grandes complexidades. Redução de tranqueira, cuidado com o alto consumo, melhorar o consumo de verdes, né, de saladas de uma forma geral, um padrão alimentar que você até intuitivamente consegue perceber que está melhor e que está indo bem. A redução de farinhas, quando eu falo isso, e mais especificamente da farinha de trigo, é algo muito importante nesse processo. A segunda pergunta é sobre clonazepam. A pessoa perguntou o seguinte: qual o máximo de clonazepam eu posso tomar, visto que eu tomo 10 gotas e não consigo dormir? A primeira coisa a falar para você é: clonazepam, para quem não conhece, né, eu sei que é muito comum, mas para quem não conhece, o clonazepam tem um nome comercial mais conhecido de Rivotril. O Rivotril é um benzodiazepínico, é um tranquilizante, é um tarja preta, como as pessoas costumam falar. Benzodiazepínicos têm um alto potencial de dependência. Você começa a tomar,
vai desenvolvendo tolerância, vai precisando cada vez de uma dose maior, porque vai percebendo que aquela dosagem não dá conta. Esse é o caminho da dependência de benzodiazepínico. Então, o que eu quero dizer para você é que não existe essa resposta sobre o máximo que você precisa tomar, porque, na verdade, você precisa tomar o mínimo e ir retirando, fazendo desmame. Ele não é estratégia para uso crônico em insônia. Em insônia, claro que muita gente acaba usando do Rivotril a curto prazo por alguma crise, um momento que realmente precisa dele, mas o uso crônico não é recomendado por uma série de motivos, incluindo alteração de memória, lentificação no dia seguinte, redução do que a gente chama de psicomotricidade, né? Capacidade de pensar, de raciocinar e às vezes de caminhar, com casos de idosos que caem, né, por conta do uso. Então, o que tem que ser pensado é o tipo de insônia que você tem e elaborar outras estratégias relacionadas à insônia que não seja o uso do Rivotril. Aí você vai me dizer, se eu não estou dormindo nem com ele, a ideia que as pessoas têm é que ele seria forte, né? A melhor estratégia para isso. Não, existem outros medicamentos, incluindo suplementos, incluindo outras coisas que você pode utilizar para melhora de qualidade do sono. Pensando em coisas naturais, a gente tem valeriana em doses mais altas, temos o próprio uso do mulungu, de magnésio, passiflora em dose mais alta, porque quando eu falo de dose mais alta é que as doses normalmente de prateleira ali nos pacientes com muita ansiedade não funciona muito, né? A gente usa doses mais altas. Pensando em estratégias mais naturais, teanina também associada, dependendo dos tipos de insônia, incluindo até melatonina, tá? Então, pensando em medicamento, temos aí trazodona, né, muito utilizada, né, comercialmente conhecida como Donarém. Tem o mais conhecido, né, o Donarém. Tem outras estratégias como outro remédio que eu vou falar aqui, que já eu complemento essa resposta, tá? Mas não pensa nele como o máximo de dose que você usar. Pensa nele como um medicamento que você precisa sair e conversar com a pessoa que está te prescrevendo, com o seu médico psiquiatra ou o seu médico neurologista. Às vezes as pessoas estão tratando alguma coisa na outra especialidade. Conversa sobre isso para que você não vire um escravo dessa medicação em longo prazo, pensando em insônia. Não é a melhor estratégia, tá? A próxima pergunta sobre bupropiona. A pessoa falou o seguinte: bupropiona para tratamento de fibromialgia é bom? Gente, bupropiona também no mercado tem outros nomes, tem Bup, tem Zetron, tem Set, tem vários outros nomes comerciais para bupropiona. Ela é classificada como um antidepressivo inibidor seletivo de recaptação de dopamina e noradrenalina, ou seja, quando você está prescrevendo bupropiona, você está pensando no aumento desses neurotransmissores. Normalmente prescrita em casos de desânimo, né, de depressão mista, de quadros de redução de libido, né, especialmente associada a outro tipo de antidepressivo, outras coisas que se pode utilizar como em quadros com prejuízo de atenção, né? E também em retirada de uso de tabaco, né? Tem várias estratégias que você usa a bupropiona. Agora, em fibromialgia, você tem que pensar o seguinte: fibromialgia, o paciente normalmente tem um padrão de ansiedade aumentado pela própria dor e ele aumenta muito a atenção, o alerta sobre as dores. Pacientes que têm dor crônica tendem a aumentar esse padrão de noradrenalina por conta da atenção sobre o que ele está sentindo. E aí ele fica com o hiperfoco sobre as dores. Consequentemente, a melhor estratégia não é aumentar dopa e noradrenalina, mas sim utilizar ou inibidor, se for usar remédio, pensando em remédio, tá essa resposta, em inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? O uso de medicamentos ou duais, que a gente chama, como própria fluoxetina, é muito utilizada, ou venlafaxina, duloxetina são mais utilizados
em fibromialgia pensando nesse mecanismo. Mas se você não assistiu o vídeo sobre fibromialgia aqui desse canal, convido você a assistir. O Bruno vai colocar o card logo aqui porque eu falei de algumas outras coisas relacionadas a esse quadro. Fibromialgia, a gente tem que se preocupar com uma estrutura celular chamada mitocôndria. Melhorar o padrão de produção de energia mitocondrial. Porque normalmente o paciente com fibro tem um prejuízo nessa produção de energia, isso aumenta a produção de radicais livres e ácido lático no corpo, fazendo com que a pessoa tenha dor o dia inteiro. E aí, o uso de medicamento não é suficiente, pode até aliviar, como com o medicamento que eu vou falar agora na última pergunta, que é a pregabalina. Então, olha primeiro outro vídeo para essa resposta ficar mais completa para você, mas bupropiona realmente não é a primeira estratégia, nem a melhor estratégia nesse tipo de quadro, tá? E eu estou dando essa resposta pensando apenas em fibromialgia e não pensando que você possa ter aí outras indicações, tá bom? A última pergunta é: quanto tempo para a pregabalina fazer efeito? Ela dá sono? Pregabalina é o remédio que eu estava falando sobre o paciente do clonazepam, que perguntou aqui, a pessoa do clonazepam, e em relação à fibromialgia. Pregabalina é muito utilizada também em quadros de fibro, porque ela aumenta, entre os neurônios o neurotransmissor chamado GABA, e tende a melhorar o padrão do paciente em relação à dor. Não cura a fibromialgia, a gente está falando de melhora de qualidade de vida, e também uso único tende a não ser suficiente para melhorar a dor do paciente, tá? E pode ser utilizada sim à noite, porque para uma parte da resposta dessa pergunta é que sim, ela pode dar sono em algumas pessoas. E por poder dar sono, é melhor ser utilizada à noite. Sobre o tempo de efeito, pensa em que efeito se quer, Porque a pregabalina, ela pode ser utilizada em transtorno de ansiedade generalizada e em quadros que não têm nenhuma relação com isso, como a própria fibro que eu citei. Aí você sempre tem que pensar em psicotrópico com efeito aí começando só a partir de pelo menos 20 dias, e reavaliando em 40 dias, e aí avaliando doses, ajustes, tudo isso. Algumas pessoas podem, antes desse tempo, apresentar uma sensação de sonolência, de lentificação, Nossa, parece que eu estou mais lerda, Isso pode ser efeito colateral, tanto só de início, quanto de intolerância à medicação, e aí, de fato, ela não é a melhor indicação para você. Se você está usando pregabalina e se sente lentificada, com dificuldade de executar as coisas, com dificuldade até de andar de forma rápida, você precisa comunicar o médico, a médica que está te prescrevendo sobre isso, porque pode ser efeito colateral dela, tá? Mas, em geral, tem pacientes que dão muito bem quando bem indicado, quando precisa desse medicamento, e sim, tem que esperar esse tempo para perceber efeitos, podendo dar sono sim. Bom, trouxe para vocês algumas respostas para algumas perguntas ali da caixinha. Tenho outras aqui guardadas que a gente vai falar depois e responder melhor a cada um de vocês. Algumas, obviamente, não tenho como responder a todos, mas vou trazer aquilo que dá respostas para a maioria de vocês. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou, clica aí no curtir, compartilha e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!